Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Eu tô aqui pra falar algo muito importante pra você. E hoje eu quero compartilhar uma palavra que está no meu coração. E eu quero ler em Mateus 14, a partir do versículo 22, que diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E eu acho essa passagem maravilhosa, que quando Jesus manda os discípulos ir à frente com o barco para o outro lado, e aí Jesus sobe para o monte para orar, e ele vê o barco em uma considerável distância, e de repente o vento começa a soprar contra o barco, e aí Jesus vai ao encontro deles andando sobre as águas, e aí eles veem algo andando sobre as águas e eles ficam aterrorizados com medo, pensando que era um fantasma, mas na verdade era Jesus, e ele diz: não tenham medo, sou eu. E então Pedro diz assim: se é o Senhor, eu quero andar até você. E aí essa parte é muito interessante. Pedro, ele desce do barco e dá uns passinhos ali na água, e eu acredito que nesse momento Pedro estava olhando para Jesus. Mas aí a Bíblia vai dizer que quando ele presta atenção no vento, ele olha para baixo naquela água, ele começa a se aterrorizar, ele começa a afundar. E aí ele fala assim: socorre-me, Senhor. E ele pede ajuda de Jesus naquele momento, e Jesus estende a mão para ele. E eu quero levar isso para a nossa vida, porque muitas das vezes nós passamos por muitos momentos difíceis na nossa vida. E eu quero comparar as águas onde Jesus estava andando com as nossas dificuldades. E nós somos o Pedro. Muitas das vezes na nossa vida, nós começamos a olhar para as nossas dificuldades e nós começamos a afundar. Nós olhamos para as nossas dificuldades e vem a preocupação, vem a ansiedade, nós começamos a ficar deprimidos, nós começamos a ficar tristes, mas quando nós olhamos para Jesus, tudo muda na nossa vida. Muitas vezes, quando tem dificuldades na nossa vida, olhamos para as nossas dificuldades e nós começamos a afundar como Pedro. Pedro começou a olhar para o vento, começou a olhar para as águas e ele começou a afundar. Nas dificuldades que acontecem na nossa vida, a gente tem que sempre olhar para Jesus. Nós não devemos olhar para as nossas dificuldades, porque quando nós olhamos para as nossas dificuldades, para as nossas lutas, nós sempre ficamos deprimidos, nós sempre ficamos ansiosos, nós ficamos tristes, e aquelas preocupações vão enchendo a nossa cabeça, e parece que nada flui, parece que a gente não sai do lugar. Mas quando nós olhamos para Jesus, Jesus vem ao nosso encontro, Ele estende a mão e Ele nos ajuda, e com Ele nós podemos andar sobre as águas. Na nossa vida sempre vai ter problemas, sempre vai ter lutas que nós devemos passar, mas quando nós estamos com Jesus é maravilhoso, porque nós temos a presença dEle na nossa vida, nós não estamos sozinhos e as coisas se tornam mais fáceis porque Jesus está do nosso lado. Jesus estende a mão para nós, para nos ajudar. Então eu quero te encorajar a andar sobre as águas com Jesus, a andar em cima de todas as suas dificuldades com Jesus. Só que nós não conseguimos andar sobre as águas se Jesus não estiver do nosso lado. Então eu quero te encorajar a buscar a presença de Jesus, não importa qual é o problema que você esteja passando. Eu quero te encorajar a buscar a Jesus, e não olhe para as suas dificuldades, olhe para Jesus. Muitas das vezes na minha vida, às vezes eu começo a olhar para as minhas dificuldades, começo a olhar para as lutas que eu estou passando, e eu começo a ficar triste, eu começo a ficar preocupada, e parece que nada flui, parece que nada dá certo, mas aí eu paro e penso assim: não, eu preciso buscar Deus. E eu começo a olhar para Jesus, e tudo que eu vejo é esperança, é amor. Então, sempre nos meus momentos difíceis, Jesus tem sido sempre.
Ele tem sido tudo o que eu preciso. Então eu quero te encorajar, não olhe para as dificuldades. Não olhe para baixo, não olhe para o vento como Pedro olhou, mas olhe para Jesus. E você vai conseguir passar por toda e qualquer situação olhando para Jesus. E eu quero terminar esse vídeo lendo um versículo lá em Hebreus 12 e o versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentando-se à direita do trono de Deus. Então que nós possamos manter os nossos olhos fitos em Jesus, aquele que é o nosso Salvador, aquele que cuida de nós, que é aquele que nos ajuda e aquele amigo que está sempre do nosso lado. Ele é tudo que nós precisamos. Não olhe para suas dificuldades, olhe para Jesus.